E aí, já parou para pensar como a lei resolve uma situação de vida ou morte na hora de fazer um testamento? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas regras que são bem surpreendentes do direito sucessório para esses momentos mais, digamos, extremos. Para começar, que tal uma pergunta que parece até roteiro de filme de ação? Mas olha só que interessante. A nossa legislação tem uma resposta super detalhada para isso. E a solução que a lei traz está numa categoria bem específica, conhecida como testamentos especiais. O nome já diz tudo, né? Foram pensados exatamente para essas horas, quando não dá para seguir o procedimento normal. Ok, então, como é que a lei consegue se adaptar a cenários tão únicos assim? Bom, vamos dar uma olhada nos tipos de testamentos especiais que a legislação prevê. Olha, o Código Civil, lá no artigo 1886, é bem direto ao ponto. São só 3 tipos e ponto final. A lei não deixa margem para outras formas, sabe? O que já mostra a seriedade do assunto. São exceções tratadas com muito cuidado. Certo. Vamos então dar uma olhada nos 2 primeiros tipos, que curiosamente têm regras bem parecidas. Eles valem para quem está viajando, seja no mar ou no ar. Então, dá para perceber que o procedimento, seja no navio ou num avião, é praticamente o mesmo, né? A figura central ali é sempre o comandante ou alguém que ele escolha para isso. E tem 2 pontos que são essenciais para tudo valer: a presença de 2 testemunhas e o registro oficial no diário de bordo. Pensa bem, é um jeito de criar uma formalidade mínima num lugar onde, obviamente, não tem como chamar um tabelião. Tá, mas aí vem a grande questão, né? E se a pessoa sobrevive à viagem? Esse testamento vale para sempre? A resposta é não. A lei coloca um prazo de validade bem específico que mostra direitinho que esses testamentos são temporários. E esse prazo é de 90 dias. Isso mesmo, ele simplesmente caduca, ele expira. Se a pessoa desembarca sã e salva e tem 90 dias para poder ir a um cartório e fazer um testamento normal, aquele feito na emergência perde totalmente a validade. Ou seja, é uma solução para um perigo específico e não um documento para a vida toda. Agora, vamos entrar na categoria que é talvez a mais dramática de todas: o testamento militar. Feito bem ali, no meio do caos de uma guerra. É claro que as regras aqui são totalmente adaptadas para essa realidade caótica do combate. A ideia é permitir que os militares e outras pessoas envolvidas declarem suas últimas vontades sem precisar de nenhuma formalidade, o que garante a validade de tudo, de novo, a presença das testemunhas. Elas são a peça-chave. E se prepare, porque aqui vem a situação mais extrema de todas. A lei chega a permitir um testamento feito só de boca. Isso mesmo, um testamento oral, confiado a 2 testemunhas no calor da batalha. É uma medida inacreditável, pensada para o cenário mais drástico que se possa imaginar. Mas, claro, um poder tão extraordinário assim vem com uma condição bem rígida. Se o militar não morrer ali na guerra, ou se ele se recuperar do ferimento, aquele testamento oral não vale mais nada, perde o efeito. É o último recurso do último recurso mesmo. Ok, saindo um pouco dessas situações extremas, a lei também tem regras bem claras sobre o que pode e o que não pode constar em qualquer tipo de testamento, seja ele especial ou não. E aqui tem um princípio que guia tudo. Na dúvida, a interpretação que vai valer é aquela que melhor garante que a vontade de quem fez o testamento seja cumprida. A ideia é sempre honrar a intenção final da pessoa, claro, sempre dentro dos limites da lei. E para evitar confusão, fraude ou qualquer tipo de incerteza, a lei é bem taxativa e proíbe algumas coisas. Por exemplo, não dá para nomear um herdeiro com a condição de que ele te coloque no testamento dele. Ou deixar um bem para uma pessoa que não pode ser identificada. São mecanismos de proteção para garantir que tudo seja claro, certo e feito de boa. Bom, vamos falar agora sobre os legados. Legados são aqueles bens específicos deixados para alguém. E o que será que acontece quando as circunstâncias mudam? Então, só para deixar claro, um legado não é uma parte do patrimônio total, tipo 10% de tudo. Não, é um item específico. Deixo o meu carro para fulano, deixo minha coleção de selos para ciclano. É um presente determinado, diferente da herança, que é uma fração do todo. E aí surge uma dúvida bem comum. E se esse item específico prometido no testamento for vendido? Ou se ele for destruído antes da pessoa falecer? O que acontece? A lei tem respostas bem claras para isso. Bom, o artigo 1939 fala exatamente sobre quando um legado caduca, ou seja, perde a validade.
São 5 situações principais. Primeiro, se o testador modifica tanto a coisa que ela já nem é mais a mesma. Segundo, se o testador vende o bem. Terceiro, se o bem é perdido ou destruído. E, por fim, o legado também é cancelado se o beneficiário for excluído da sucessão por algum motivo legal ou se ele morrer antes de quem fez o testamento. No fim das contas, a gente percebe que toda essa estrutura legal é como uma grande balança. De um lado, está a liberdade da pessoa de decidir o que fazer com seus bens. Do outro, a necessidade de ter regras claras para garantir a segurança e a justiça para todo mundo. É um equilíbrio delicado. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Essas leis foram feitas para casos extremos, mas elas mostram uma coisa muito importante: o valor de deixar as vontades claras em qualquer circunstância. Afinal, um pouco de clareza hoje pode evitar uma enorme confusão amanhã.